Eu vou ler aqui para vocês entenderem bem os impedimentos dirimente, né? O primeiro impedimento dirimente que traz o cano 1083, no seu parágrafo 1º, é a idade. Então, a idade. Olha pra você, é objetivo. Sim. Então, o que a igreja diz? Para a igreja, a idade para se contrair matrimônio é... Isso, se a gente voltar no tempo do Código Antigo e tal, 14 e 16 anos. Tá? Mas a igreja diz assim, e por isso que se você pegar o Código de Direito Canônico, você vai ver que tem uma parte lá que a gente fala legislação própria da CNBB. Não é o caso de entrar nesse assunto aqui agora, mas é quando o próprio Código deixa que a Conferência Nacional ela defina sobre isso. Uhum. No caso da idade, para o Brasil se definiu o quê? Seguir a lei civil. Seria 18, então? 18 e 16. 18 e 16. A lei civil, então, no Brasil, seguimos a legislação civil. Então, o que significa dizer? Se o noivo não tem 18 anos completos, ele é inábil para o matrimônio. Então, uma menina de 15 anos é inábil para o matrimônio. Então, quando fala 18, 16, homem e mulher, o noivo tem que ter 18. A noiva 16. 16. Tá? Se fala em 18 para os dois. Hoje, antigamente tinha, hoje não tem mais, né? Aquela diferenciação que a gente fazia de idade penal e de maioridade civil, que era 21, né, e 18. Hoje não, hoje ficou tudo 18. Mas eu queria só bater bastante nessa tecla, porque é uma coisinha simples, né? Mas que causa anulidade, né? E quando ele fala, compete à Conferência dos Bispos estabelecer idade superior para a celebração do matrimônio, que é o caso da nossa legislação, seguiu-se o que diz o Código Civil. Então, a idade que vale para o direito civil, o casamento civil, é a idade que vale para o casamento religioso. Lembro aqui que para nós, cristãos católicos, o casamento civil é um contrato. Tanto é que quando a gente estuda direito, dentro dos contratos aparece o contrato. E ali quando você fala contrato pré-nupcial, antes do matrimônio, né? Você faz o contrato ali nupcial. Então, ou seja, onde se estipula as regras daquele contrato. Tá? Com relação aos bens, etc. e tal. Está tudo estipulado ali, se vai ficar com nome, se vai mudar nome, se não vai mudar nome. Que isso é tradição, porque na legislação nenhum dos dois precisa mudar de nome. Ou então, se o marido quiser falar que era o sobrenome da esposa, porque geralmente na tradição a esposa pegava o sobrenome. Sim, do marido. Do marido, mas isso vem por causa da tradição antiga, mas não que a legislação exija, não precisa de. Continua com o mesmo nome e tal. Mas ali é contrato. Para a igreja, não. Para a igreja não é um contrato. Para a igreja é sacramento. É sacramento. Então, aí depois eu vou dizer, eu falei para você que a gente não poderia falar sobre o sacramento do matrimônio, né, porque senão aí seria outro programa. Né? Então a gente entra direto nas nulidades, mas para que você possa verdadeiramente entender o que nós estamos querendo dizer, é que no sacramento do matrimônio, é quando se diz assim, para que haja sacramento, tem que ser entre dois batizados. Tá? E aí, quando eu vou falar das nulidades para frente, a gente vai entender isso daí, o que nós queremos dizer. Por quê? A igreja vai assistir um matrimônio onde exista um não batizado? Pode acontecer. E muita gente não sabe, e aí que a porca torce o rabo, né? Que precisaríamos de ter esse esclarecimento. Porque às vezes tem coisa que é preferível a gente não esclarecer, porque fica todo mundo fazendo. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, não sei o que e tal. Mas às vezes a gente precisa fazer isso, né? Então a gente dizendo assim, vamos lá. A noiva ela é batizada, a noiva ela é católica, ela tem vivência, e o noivo não é batizado, não é católico. Mesmo assim, ela pode casar. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Mesmo ele não podendo casar. Não, ele vai casar. Tá. Né? Mas ali não está entre dois batizados. Ah, tá. Você disse que ele não é cristão. Se ele for cristão, não importa a denominação protestante que ele seja, é matrimônio. É sacramento. É sacramento. Ah. Porque ele é batizado. Então são entre dois batizados. Agora, quando se ele não é cristão? Aí sim. A gente vai falar eu preciso, inclusive, pedir pro bispo, né? Mas aí a gente vai já falar para você. Criando problema aqui na conversa. Já vai, porque de repente é mais fácil falar para a pessoa, não, você tem que fazer ele batizar, ou você tem que fazer isso aqui. Não.
Que seria uma violência também. Você vai obrigar a pessoa a fazer uma coisa, aí você vai poder Aí causar vai- uma outra nulidade. Uma outra nulidade de Né? outra O cara vai forma. estar fingindo. É a simulação. Mas peraí, não vamos falar de simulação, senão não sai daqui mesmo. Então, veja bem, o primeiro é fácil de entender, idade. Gente, então, fica aí que vai longe aqui. Por isso que eu falei pra vocês, é objetivo. Não dá pra ter dúvida. Você pega a certidão de nascimento, aqui, ó, tem 18 ou não tem 18. Não tem como mudar isso, tá? O segundo, muito polêmico, né? Se o primeiro que não era, eu já criei esse monte de pergunta, o segundo vai parar por aí. A impotência. Olha. Ah, olha que bonito. Por isso que a igreja ela é aberta à vida. Ela defende, olha que coisa bonita. A impotência para copular, antecedente e perpétua absoluta ou relativa, por parte do homem ou da mulher, dirime o matrimônio por sua própria natureza. Ou seja, uma das propriedades do matrimônio é a geração da prole. Então, se o homem ou a mulher não Se o puder homem ter ou a mulher relação, não pode copular, ele não pode ter relação sexual, não consegue. Aí a gente, depois, é claro, tem que estudar por que motivo, porque quando a gente fala de impotência masculina, é mais fácil de se entender quando se fala de impotência feminina, mas existem as duas. Existe. E as duas, elas podem ser causa de nulidade. isso se caso a impotência for pré-existente ao matrimônio. Exatamente. Porque tudo você vai carrear para o momento do matrimônio. Se no momento do matrimônio estava tudo certinho, beleza. Aí se depois ficou, meu filho, aí paciência. Eu posso criar polêmica? Poder pode. Vamos ver se não vai entrar no só polêmica, né? Tá, vamos lá. Lembrando, gente, eu sou irmão consagrado, não sou a favor do que eu vou falar, mas assim, com certeza são perguntas que vão surgir. Tá, então se a pessoa ela tem impotência sexual mas a igreja ensina que nós devemos guardar a relação sexual após o matrimônio, como que a pessoa pode saber que ela tem a impotência sexual se ela não fez? Muito bem. Quando você vai Olha eu entender ficando que é de o castigo, ato de- Jardim. Olha, Não, a hora que o código... o produtor tá rindo Não, aqui, não. ó. Olha, quando você vai entender o que significa isso aqui, vamos lá. Ó, se o impedimento de impotência for duvidoso por dúvida, quer de direito, quer de fato, não se pode impedir o matrimônio, nem permanecendo a dúvida, declarar nulo. Por quê? Porque sempre se vai em favor em matrimônio, ou seja, a favor do matrimônio. O matrimônio é favorável. Tanto é que no tribunal nós temos uma figura que chama defensor do vínculo. O papel dele é ir contra a nulidade. As pessoas pedem e ele vai fazer tudo para que o matrimônio não seja nulo. Quando eu disse aqui a impotência para copular, a impotência para... Então, quer dizer, eu tô falando assim, é preciso ter ereção. Aí não dá para dizer que você não sabia que se tinha, né? Então, ou seja, eu tenho ereção e com a ereção é capaz de haver a penetração e consequente ejaculação. Tá? Então, a parte do homem é essa, bem simples. Sim. É preciso ter ereção capaz de fazer a penetração acontecer com a consequente ejaculação. É isso que faz com que o homem seja potente. Se ele não consegue ter ereção suficiente para a penetração e, consequentemente, nem ejaculação, então ele é impotente. A mulher tem o fenômeno do vaginismo, então, ou seja, por um motivo ou por outro, não se consegue penetração com ela. Sim. Então, ela é impotente nesse sentido. E isso faz com que o matrimônio seja... Não confundir com esterilidade. É isso que eu ia perguntar. Então, Porque a impotência, esterilidade não não torna inábil a pessoa. Tá? É diferente, porque de repente a pessoa ela consegue ter o ato sexual normal, etc., penetração e tudo, mas não consegue gerar filhos. Isso por si só não faz nulo o matrimônio. Agora, o que é que faz nulo o matrimônio? E aí eu vou entrar no exemplo que você deu, então. É se eu sabendo, eu escondo do outro. Se você sabe que você É estéril. Se você sabe que esconde. você é impotente e você esconde isso do outro, o outro casa enganado. Que talvez se soubesse não casaria. Então, quer dizer, houve uma simulação. Entendi. Então aí, mas aí quando fala de simulação a gente fala disso. Então aí é claro que esse matrimônio vai ser declarado nulo para a igreja. E alguém poderia perguntar, né? Tem uma passagem do Evangelho, e eu tenho uma resposta assim um pouquinho esquisita, mas eu vou falar aqui. O Evangelho de São Mateus, capítulo 19, Jesus diz: o que Deus uniu, O homem nos separa. o homem não separa.
o que vocês estão falando então aí? Eu respondo. Mas aquilo que Deus não uniu, a igreja separa. Porque se não houve o sacramento, Deus não uniu. Deus não uniu aquilo. Então a igreja está simplesmente separando aquilo que Deus não uniu. E a igreja tem esta autoridade herdada do próprio Cristo, quando ele diz para aquele que ele escolhe para ser o primeiro Papa: tudo que ligares na terra, eu ligo lá em cima. E o que você desligar aqui embaixo, eu desligo lá em cima. Lembrando, olha que bonito, né? Lembrando que ninguém aqui está sendo a favor ou contra, né? Nós estamos passando das questões legais. Né? Aquilo que a igreja coloca, o que o irmão Francisco está aqui com o celular na mão, é o Código de Direito Canônico para ser fiel ao que está escrito. Só que nós vamos provocando justamente para ir tirando as dúvidas. Porque isso não é coisa da minha cabeça. Né? Eu estou falando o que a igreja fala e eu não seria burro de falar diferente. Agora, é claro, a gente coloca a favor disso aqui todo o conhecimento que nós temos da área do direito, tudo aquilo que nós trazemos do direito para nós. Tá? Eu até me atrevo a dizer uma coisa que a gente pode imaginar absurda, né? Mas, por exemplo, o matrimônio enquanto sacramento, o casamento enquanto sacramento, né? Por isso que eu não se faz muito essa diferenciação. A igreja fala casamento, matrimônio, lá no direito civil. Mas, para mim, casamento é contrato, matrimônio é sacramento. Com certeza. Isso é para mim. Tá? Com certeza. Mas tudo bem, existe a dualidade, tanto lá fora fala de matrimônio, direito civil, como aqui na igreja se fala casamento, está escrito aqui, em outro lugar está escrito casamento. Mas o que eu quero dizer? Ela diz, a norma, entre um homem e uma mulher. Não pode haver sacramento do matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo. É polêmico? Sim, é norma da igreja. Eu gosto muito de Dom Falcão, que é bispo auxiliar militar. Eu assisto muito podcast com ele. Ele é inteligentíssimo, ele é um canonista de mão cheia, só que ele esmeradou por outros, é claro, pregando o evangelho, nossa, mas ele é muito inteligente, sábio na área de direito canônico. E ele sempre diz assim: não se ofenda, eu estou falando para os católicos, essa norma só vale para os católicos, ela não vale para você que é protestante, ela não vale para você que não é, você segue a sua fé e a sua norma, isso aqui vale para os cristãos católicos. Isso está tudo bem. Então fica claro, eu também respeito o seu ponto de vista, respeito o nosso ponto de vista, tudo bem. Continuamos irmãos. Irmãos, entre irmãos. Mas quando a igreja diz que o matrimônio só pode acontecer entre um homem e uma mulher enquanto sacramento. Sim. Agora, hoje, a gente entenderia melhor isso, porque se há uns anos atrás, 30, 40 anos atrás, eu dissesse isso, as pessoas dariam risada de mim. Mas como é que você vai casar com outro homem, não sabe que é homem, mas você vai casar com outra mulher, não sabe que é mulher? Hoje, com o avanço da legislação e com tantas outras coisas, isso pode acontecer. A pessoa se casar enganada. Sim. Alguém vai dizer assim: mas que absurdo. Eu vou citar, vamos supor uma pessoa que faz a cirurgia, faz a mudança, faz tudo conforme a legislação autoriza e prevê, né? E vocês sabem que não pode fazer referência à situação. É como, por exemplo, quando você adota um filho, na certidão de nascimento dele não faz referência nenhuma de que ele é adotado. A certidão de nascimento de um filho adotivo é igualzinha à certidão de um filho de sangue. Exatamente. Embora nos arquivos lá seja tudo lá, mas aqui não, a partir da sentença... Isso nós dois podemos atestar de caso. Nós temos filhos adotivos. Sim. Então, eu preciso entender. Então, para eles também vale a mesma coisa. Eles vão... A mudança do sexo vai... Não, é feminino capotura. E nem se pode usar mais esse nome social, não é o nome. É o nome. Tá? Agora, aí você vai falar assim: essa pessoa vai casar. Não vai casar porque se ela foi batizada na igreja, lá no livro de batismo vai estar constando o sexo. Mas e se ela não foi batizada? Ela chega na igreja, depois de mudança, tudo com a documentação toda nova, ela está com 30 e poucos anos e fala: eu quero me batizar. A igreja vai pedir os documentos dela, ela vai apresentar a documentação normal, vai fazer a catequese, vai batizar. E o marido, o namorado, o noivo, também faz a preparação toda, faz a preparação de noivos, casa e depois ele descobre. Esse casamento é nulo. Posso fazer Agora, enquanto contrato no civil válido. E posso fazer um parênteses? É lícito. Posso fazer um parênteses aqui até para o senhor explicar?
vamos lá. Nós estamos falando aqui até do caso mais comum, né? De uma mulher trans. Então, que o marido, o noivo, não sabia que ela era uma mulher trans. Isso. Conheceu depois de todo o processo. Eu criando polêmica de novo. Mas se o marido sabia, o noivo sabia que ela era uma mulher trans, mesmo sabendo, casou-se na igreja. A igreja não sabia, porque eu sei se a igreja soubesse, não casaria. Mas casou-se. E aí, o casamento é nulo por direito natural? Ou eu estou falando alguma devaneio aqui? Não, ele é nulo por direito. Pelo direito natural. Das coisas, a gente chama de direito divino, aquilo que Deus estabeleceu. Então, o direito divino está na Bíblia. Tá? Agora, só que eu digo o seguinte: quem que é o sujeito de direito para entrar com uma petição junto ao tribunal para nulidade matrimonial? Eu não posso, mas o senhor é juiz, o senhor é canonista, o senhor é diácono, o senhor é não sei o quê, não interessa. Eu não posso ir lá no tribunal pedir a nulidade do seu matrimônio. Sim. O sujeito para isso são os dois que fez o matrimônio acontecer. Mas e se eles ficam juntos? Tem um monte que tá junto por aí afora, é inválido, mas estão juntos, vou fazer o quê? Sendo nulo e tá junto, né? Não, tá junto, né? Então, ou seja, existem coisas que são sanáveis, se procurar vai se sanar, como, por exemplo, eu disse a questão da idade, né? É um impedimento dirimente, o casamento era nulo. Mas, se depois de 3, 4 anos descobriu, os dois estando já casados, com filhos, etc., pode-se haver a convalidação desta união e ele passa a ser normalmente. Não é que vai ter que separar nada disso, pelo amor de Deus. Mas a igreja tem esse zelo com aquilo que lhe é pedido. Jandir, se tiver alguma pergunta daí, pode mandar, viu? Porque eu sei mandar. que tá ali, tá. Depois, nós temos... Eu estou falando, olha só, eu falei de 2 impedimentos dirimentes. Já foi quase metade do programa. O terceiro impedimento dirimente. Olha que bonito. Tenta invalidamente contrair matrimônio quem está ligado pelo vínculo de matrimônio anterior, mesmo que este matrimônio não tenha sido consumado. O que é um matrimônio consumado? O matrimônio se consuma na relação sexual. Então, ou seja, após o sacramento. Após o sacramento. Se houve relação sexual antes do casamento e depois casou, mas não houve relação sexual, esse casamento não foi consumado. Então ele é nulo. É isso que a gente precisa entender, as pessoas não entendem isso. Mas eu tinha antes. Não interessa. É a mesma coisa quando nós vamos falar de prole. Quem nega a prole? Então é muito comum, às vezes, quando um entra contra o outro, principalmente o marido, né, o homem, ele entra pedindo a nulidade, alegando que a mulher não queria ter filho. E ele queria. E a mulher recusava. Não, vai ficar feia, vai dar estria, não quero ter filho, não quero ter filho. Isso é nulidade, causa nulidade. Né? Mas aí depois, quer dizer, eles se separam, divorciam, ela casa com outro, ele casa com outra, e aí depois ele vai lá pedir a nulidade do primeiro para poder regularizar o segundo. E aí alguém vai dizer assim, mas olha lá, ela casou com outro, já tem 4 filhos. Não, ela tem naquele união, mas aqui nessa ela não quis ter. Então a nulidade está aqui. O que aconteceu depois, a outra união ou antes, não interessa, tá? Então, quando eu falo vínculo... eu adoro perguntar, gente. Quanto mais polêmica, eu gosto de perguntar. Perfeito para mim esse entendimento. A pessoa casou, ela recebeu o matrimônio, ela não quer ter filho, então isso é nulo. É nulo, tá? Porque o casamento tem que ser aberto à vida. Tá. Agora vamos supor, é um casal que já tem filhos junto antes do matrimônio. Casou, só que tem 3 filhos já. Agora regularizou a situação deles. E dali para frente um deles não quer mais ter filho. É nulo? E o outro quer. A partir do sacramento. Lembre-se sempre disso. A partir do sacramento. Lembre-se sempre disso. É claro que aí é um pouquinho mais complicado o caso de se entender a situação. A gente vai trazer pergunta complicada. Porque, por exemplo, eu tenho muitas sentenças que fiz em que quando você vai olhar, depois a própria pessoa que estava acusada de negar, ela prova, até com exames médicos, com perícia, que ela não tinha como, por um motivo de doença. Tem o caso das cirurgias. Sim. Vasectomia, laqueadura, tem todos esses problemas aí, né? Que também é motivo de esconder, etc. Se um fizer escondido do outro. Então vocês veem que não é tão simples assim, mas tudo isso vai ser analisado. Mas uma coisa é certa: a partir do momento que você vai contrair matrimônio, você não pode negar a prole.